Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui no módulo 19, beleza? Eu, Léo, Carla, a gente vai falar um pouquinho de polaridade e solubilidade, ok? Agora vai ser polaridade da molécula e solubilidade. Bom, então, aula passada a gente estava falando sobre polaridade das ligações. Agora, para a molécula, a gente vai pensar o seguinte: é um conjunto, ok? Então, a polaridade de uma molécula pode ser expressa de duas maneiras: um vetor momento dipolo resultante, que representa a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, se esse vetor, for nulo, a molécula será polar, e caso contrário, será polar. Aqui, por exemplo, no CO2, cada oxigênio está puxando com a mesma força, então a resultante vai ser zero desse vetor. Então, os vetores setas se anulam, assim o momento resultante será igual a zero. Já no HCN, eu puxo mais aqui para o lado do nitrogênio. Então, o vetor resultante é diferente de zero e a molécula é polar. A gente pode também pensar através da simetria, tá? Então, a gente verifica a simetria ao redor do átomo central. O que é o átomo central? Que fica lá no centro, no meio. Através do número de nuvens eletrônicas e átomos ligantes. Calma. Molécula simétrica, então, é apolar, e molécula assimétrica seria polar. Então, vamos lá. Aqui nesse caso do BH3, são 3 nuvens eletrônicas compartilhadas, 3 ligantes iguais, há uma simetria nessa molécula, uma igualdade. Então, ela é apolar. Já que no caso da água, eu tenho 4 nuvens eletrônicas, sobra elétrons, 2 ligantes iguais. Então, apesar de ligantes serem iguais, sobra a nuvem eletrônica, então fica uma molécula assimétrica, portanto ela é polar, tá? Bom, no caso aqui desse próximo desenho, eu tenho 4 nuvens compartilhadas, só que 3 ligantes são iguais e um é diferente. Então, essa molécula vai ser assimétrica e polar. Então, tudo simétrico, bonitinho, apolar. Tem alguma assimetria, alguma diferença, vai ser polar, tá bom? Olha esse exercício aqui da FUVEST, primeira fase. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre os seus átomos. Então tem o A, B, C e D. Observem cor, tamanho dos átomos, isso tudo influencia na resposta. Analise a polaridade dessas moléculas sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Então, nas moléculas apresentadas, os átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes, olha as cores diferentes, etc. E tal. Forma geométrica das moléculas. Dentre essas moléculas, deixa eu chegar mais para cá. Opa! Não estou conseguindo sair aqui. Bom, mas aqui é A, B, C, D, E, Está um pouquinho lento aqui. Bom, pode-se afirmar que são polares apenas. A gente vai ficar com polar, seria a C e a D. Poderia representar como uma água aqui, E aqui um HCl da vida, por aí. Então vai ser a letra E. Ok? E aí se a gente consegue relacionar isso com solubilidade, a polaridade, a gente vai ter um mantra chamado semelhante dissolve semelhante. Então a substância polar dissolve substância polar e não dissolve a polar. E a substância polar dissolve substância polar e não dissolve a polar. Resumindo, polar dissolve polar, a polar dissolve a polar, Aí aqui uma brincadeirinha, duas moléculas de água, brincando com a gotinha de óleo, e aí, óleo, quer sair? Não, não posso misturar com vocês, que eles não se misturam, A molécula de água vai ser hidrofóbico, não, a molécula de água está chamando a gotinha, eu mesmo estou enrolando aqui na piada. A molécula de água está chamando a gotinha de óleo de hidrofóbico, que tem fobia deles, que é a água, ok? Bom, aqui tem... Tá agarrando isso, cara.
Bom, aqui a gente tem algumas aplicações, né? A parte aqui de biologia, né? É, então, por exemplo, aqui nas membranas a gente tem uma parte polar e uma parte apolar, né? A gente chama de bicamada de fosfolipídios, né? Que permite a entrada e saída de nutrientes da membrana. E nos próximos vídeos vocês vão ver, né, essa história de semelhante sofre semelhante, como é que a gente tira mancha de batom, maquiagem, graxa, gordura, tem a ver com a polaridade, a natureza química, né? Então aqui umas dicas, ó. A dica para tirar gordura, aplicar um pouco de farinha ou talco sobre a mancha. Deixe alguns minutos enquanto o produto absorve a gordura. Depois, basta limpar a farinha e a mancha terá sumido. Então tem a ver com a natureza. A graxa, por exemplo, é uma das manchas mais complicadas de se retirar da roupa. Faça uma mistura de bicarbonato de sódio e vinagre. Aliás, essa mistura bicarbonato de sódio e vinagre ela é útil para muita coisa na casa da gente. E aplique sobre a mancha, deixando agir por alguns minutos. Uma vez aqui em casa eu limpei uma banheira de bebê com vinagre e bicarbonato, né? Assim, umas marcas assim mais antigas, tal, saiu bastante. Vi na internet, valeu a pena. Então lave a peça normalmente, essa graxa ainda, né? E maquiagem, ó, tem uma especial aí da Carla só de maquiagem. Manchas de batom, pó corretivo podem ser retirados com sabão neutro. Basta esfregar a região manchada e deixar a peça de molho. Porém, produtos de maquiagem à prova d'água podem ser mais difíceis. Aí vocês vão ver produtos mais específicos. Mancha de batom, coloque detergente em cima da mancha, mas faça isso com tecido seco. Esfregue bem e molhe para tirar o detergente. Isso vale para as manchas de café como de batom. Então, assim, a química está envolvida nisso tudo. Um simples lavar de louças, né? A gente tem a ação, por exemplo, de detergentes, que tem uma parte apolar e uma parte polar, que permite pegar tanto a água quanto a gordura para uma limpeza efetiva. Um outro exemplo também seria a solubilidade das vitaminas. Então a gente tem vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Mais tarde na química a gente vai ver que as que são insolúveis em água tem uma cadeia maior, né, de carbonos que dá essa apolaridade. Já, por exemplo, a vitamina C, que é hidrossolúvel, solúvel em água, ela tem pontos, essas hidroxilas geram alta polaridade. Então depende muito. Mais polar dissolve em água, menos polar vai dissolver, vai ser insolúvel em água ou solúvel em gordura, que é a polar. Bom, mundo real, eu vou pedir para você deixar os sentidos guiarem as aventuras de vocês pelo mundo maravilhoso da química. Então daqui a pouquinho assistam mais vídeos, a gente preparou com o máximo de carinho, os monitores também atuaram e vai ser bem legal essa passagem aí pela química do cotidiano. Um grande abraço, se cuidem aí, tudo de bom.